busca de uma vida digna, famílias com crianças perdem a vida na travessia pelo mar Mediterrâneo. Diante da perplexidade mundial, milhares e milhares de pessoas têm sucumbido a um vírus implacável. Todos os anos acompanhamos nas manchetes, nos noticiários que mostram destruição, perdas e mortes causadas por catástrofes naturais. A fome, as tragédias, a violência e a doença assombram a humanidade todos os dias. Para muitas pessoas, esta realidade é simplesmente incompatível com a imagem de um Deus de amor, alguém que chamaríamos de Pai. Nós não precisamos focar apenas nas aparentes grandes catástrofes para constatarmos o sofrimento e a maldade existentes no mundo. Todos nós queremos e buscamos a felicidade na vida. Tememos o sofrimento, queremos evitá-lo a todo custo. No entanto, acabamos, de algum modo, em algum momento, experimentando esta realidade em nossas vidas. Morte de entes queridos, doenças, perdas, depressão, frustrações. Sejamos realistas, uma vida sem sofrimento simplesmente não existe. Diante da dor da perda, de uma experiência de sofrimento profundo, a pergunta mais comum que as pessoas normalmente fazem é pelo porquê. Por que isso acontece? Por que tinha que ser assim? Já que foi inevitável, já que acontece, então por qual razão? Que sentido há nisso tudo? Era mesmo preciso que fosse assim? Geralmente, esta é uma pergunta que surge da interrupção daquilo que nós esperávamos que a vida realmente fosse. Tudo ia bem, como eu acredito que deveria ser. De repente, algo acontece e interrompe tudo. Por quê? Qual a razão de algo assim acontecer e atrapalhar a minha vida, a minha felicidade? Por que os meus planos são frustrados dessa maneira? Quem tem o direito de fazer isso? Se existe mesmo um Deus, ele não existe exatamente para isso, para me fazer feliz? Se eu não sou feliz, então acho que esse Deus de quem tanto falam, na realidade não existe. E, se por acaso existe, não deve ser tão bom assim. Bem, talvez nós não tenhamos a coragem de irmos tão longe, de expressar isso assim de forma tão clara, mas se não amaldiçoamos a Deus, passamos simplesmente a ignorá-lo, viver indiferentes. Afinal, se Deus é aquele que dirige os nossos destinos, certamente ele falhou. Veja, mesmo quem nunca admitiu crer num Deus ou algum ser superior, quando diante da dor, diante da perda, do sofrimento inevitável, costuma fazer a pergunta por quê? E ao fazê-lo, acaba revelando algum tipo de crença em algo superior que dirige as coisas. Pois do contrário, restaria apenas resignar-se e seguir em frente. A pergunta, o questionamento, revela uma espécie de busca por justiça. Algum sentido deveria haver. Se acontece assim, deveria haver uma razão, um sentido, uma explicação lógica, imaginamos. Diante disso, uma coisa nós podemos constatar: o sofrimento leva a perguntar por Deus. É quando nós sentimos sede que nós nos lembramos da água. Quando sentimos fome é que procuramos o alimento para nos saciar. É quando sofremos que perguntamos mais sobre o Senhor, sobre todas as coisas. O conhecido autor C.S. Lewis, alguém que também conheceu bem o sofrimento, ele disse que Deus sussurra a nós na saúde e prosperidade, mas, sendo maus ouvintes, deixamos de ouvir a voz de Deus. Então, ele gira o botão do amplificador por meio do sofrimento. Aí então ouvimos o ribombar de sua voz. É apenas uma frase. Lewis escreveu livros inteiros sobre o tema do sofrimento e experimentou ele mesmo o que é passar dias difíceis, perder alguém, sofrer diante da doença, da perda de pessoas queridas.
Nós, seres humanos, frágeis, pecadores, vulneráveis e capazes dos mais nobres sentimentos de compaixão, nos doemos diante da morte, da dor e do sofrimento. Nem todos assumimos uma atitude meramente egoísta, mesquinha, desonesta e tão somente questionadora diante das mais duras experiências da vida. Como nos portamos diante do sofrimento? Sem dúvida, a primeira atitude deveria ser a do silêncio. Silenciar é uma forma de parar e dar a nós mesmos a oportunidade de ouvir, escutar. Silêncio nem sempre é indiferença. Não é simplesmente ignorar a dor e o sofrimento, seja o nosso, seja o do outro. Muitos de nós, assim como Jó em sua angustiante experiência de sofrimento, sabemos bem o significado de aturar aqueles que, embora até muitas vezes bem intencionados, despejam palavras levianas, conselhos inúteis, palavras vazias, causando mais aborrecimento do que real consolo. A melhor atitude diante da dor e do sofrimento do outro é compadecer-se de forma autêntica e, com o nosso silêncio, dar o direito à pessoa de expressar a sua dor. Ainda assim, somente se e quando ela quiser, a seu tempo, a seu modo. A vida está repleta de exemplos de pessoas incríveis que acabaram se tornando mais fortes após experiências de dor, de perda, de sofrimento. Experiências estas que já inspiraram livros e filmes. No entanto, essas experiências, por mais romantizadas que sejam, por mais inspiradoras que possam ser, continuam como algo que pertence muito mais àquela pessoa que passou por isso, que passou pelo vale da sombra da morte, do que aos teóricos que tentam dar explicações. Enfim, sempre fará mais sentido encontrarmos algo em nosso próprio sofrimento do que na experiência dos outros, sobre as quais podemos apenas teorizar. Como o próprio C.S. Lewis admite, é claro que todos aprendemos sobre o que fazer com o sofrimento, oferecê-lo em Cristo a Deus, como nossa pequeníssima participação no sofrimento de Cristo. Mas é tão difícil fazer isso. Para mim, infelizmente, acho que é mais fácil imaginar do que realmente viver isso. Sim, é difícil. Nossas orações, elas são por saúde, por prosperidade, por sucesso. Ninguém gosta de sofrer. Mas deduzir que por causa do sofrimento não há Deus, ou que se houver ele simplesmente não deve ser bom, é desonestidade intelectual e ignorância espiritual. A própria Bíblia, um livro sagrado da tradição cristã, jamais ensinou um tipo de religião sem sofrimento. Ela também não relata apenas histórias e experiências de sucesso, saúde e prosperidade. As escrituras, elas estão repletas de narrativas que contam a experiência de pessoas em sua dor e em sofrimento. Inclusive, o próprio Jesus, o Deus encarnado, foi perseguido, odiado, preso, torturado violentamente, submetido ao instrumento de tortura mais cruel da sua época para ali morrer. Talvez isso ajude a explicar porque tantas pessoas têm encontrado a Deus exatamente ali, no sofrimento. O famoso Salmo 23, no seu quarto verso especialmente, poderia dizer assim: jamais andarei por um vale de trevas e morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Mas a realidade não é essa. O verso diz o seguinte: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Ainda que eu ande. A tradição de fé cristã, a espiritualidade cristã, nunca prometeu uma vida sem sofrimento, mas ela diz que também ali, especialmente ali, na dor e no sofrimento, Deus está conosco. Que nessa certeza possamos seguir em frente,
apesar das circunstâncias, pois o Senhor está conosco. A nossa esperança, ela não se baseia nas circunstâncias da vida, em acontecimentos aleatórios, mas no Senhor do universo, naquele que venceu a cruz e a morte. Enquanto tantos argumentam que o sofrimento e o mal no mundo seriam uma espécie de prova de que Deus não existe, tantos outros têm testemunhado que encontraram Deus exatamente ali, na sua experiência de sofrimento. Que Deus abençoe e conforte você. Seja você uma bênção.